Pois é, amigos, estamos de volta aqui com o nosso Foco Geral na sua Leme TV. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na minha indumentária. Teve uma amiga minha que me encontrou, falou, eu vi você na televisão, inclusive a Meire, né? Eu encontrei com ela, a Meire tem o salão dela, Beleza Ativa, ali perto do Covabra, né? E ela é mamãe da Mirella. A Mirella é menininha, linda, é linda a Mirella, né? A Mirella deve ter uns 9 anos, 8 anos, 9 anos, 10 no máximo. E a Mirella fala, eu vi você na TV, né? Eu falei, Mirella, que pena, né? Você podia ter visto um homem mais bonito. A Meire fala, não, quebra o galho. Como quem diz assim, dá uma meia sola. Meire, ó, um beijo pra você. Quem vai casar daqui uns dias é o Henrique, né? O Henrique vai casar, o Henrique é irmão do Vinícius Trobenichi, estará se casando, não nessa sexta-feira, agora na outra, né? Desejar um grande abraço ao meu amigo Henrique Trobenichi, que vai ser filho do Miquim, eletricista. Pois é. Vamos agora dar uma conferida na numerologia do Campeonato Brasileiro, a começar pelos resultados verificados até agora na Série A do Campeonato Brasileiro, que já tem o seu campeão. Nos jogos dessa última quarta-feira, lá em cima você está vendo, o Vasco continua o seu calvário, rapaz. O Vasco está atolado até o pescoço na zona de rebaixamento. Vasco e Fluminense estão os dois na zona de rebaixamento por enquanto, né? O Vasco da Gama perdeu do Grêmio. Sabe quem marcou o gol do Grêmio? O Rodolfo, aquele que jogava no São Paulo, 1-0. O Goiás venceu a Ponte Preta, 2-0. Inclusive, os gols do Goiás foram marcados por Eduardo Sacha e Ramon. Portuguesa e Botafogo. Botafogo e Portuguesa, o único 0-0, mas a situação da Lusa do Canindé ainda é preocupante. A Portuguesa ocupa atualmente o 13º lugar na tabela de classificação. Bom, esse resultado aí deu o título brasileiro ao Cruzeiro. Criciúma 2, Atlético do Paraná 1. Criciúma 2-1, quando esse jogo terminou, porque ele começou às 9 da noite, o jogo do Cruzeiro, vocês reparam ali, começou às 9h50, então, com 50 minutos de diferença, quando terminou o primeiro tempo do jogo do Cruzeiro, tinha terminado o jogo lá de Criciúma. Aí o pessoal do Cruzeiro sabia que o resultado final tinha sido a derrota do Atlético Paranaense, o que já dava o título ao Cruzeiro, independentemente do resultado, que terminasse o jogo do Cruzeiro lá no Barradão contra o Vitória. Então, esse jogo, Criciúma e Atlético do Paraná, deu o título brasileiro justo e merecido ao Cruzeiro de Belo. 2-1 para o Criciúma. São Paulo 2-0 no Flamengo, inclusive o gol do Rogério Ceni de pênalti no comecinho do segundo tempo. Não bateu bem não, viu? Depois de perder 4 pênaltis, ele fez um, festejaram muito e ele vai se aproximando de quebrar um recorde que hoje é do Pelé, que é um jogador que mais vezes vestiu a camisa de um único time de futebol. E o Rogério Ceni está chegando bem próximo aí de quebrar o recorde do Rei Pelé por ter jogado mais vezes pelo São Paulo Futebol Clube. O Vitória perdeu do Cruzeiro 3-1, 3 para o Cruzeiro, 1 para o Vitória, então isso aí só zerou festa em Belo Horizonte, mas também teve quebra-quebra na capital mineira, o que é uma pena. Morreu até um garoto lá que estava em cima da caminhonete festejando, de repente a caminhonete foi para frente, ele caiu, bateu a cabeça e perdeu a vida dele. Curitiba e Cruzeiro e Corinthians, 1-0 para o Corinthians, gol marcado pelo Guilherme. Esses jogos de baixo aí complementam a rodada, Santos e Bahia, Fluminense e Náutico, Atlético Mineiro e Internacional. Quer ver por que o Cruzeiro já é o campeão brasileiro? Vê na classificação, agora você vai ver. O Cruzeiro, com a vitória lá no Barradão, na Bahia, chegou a 74 pontos ganhos. Faltam 4 jogos, são 34 jogos, o total serão 38 jogos, faltam 4. Então vamos supor que o Cruzeiro perca os 4 jogos que ele tiver daqui para frente. Ele para nos 74 pontos. O Atlético do Paraná, que tem 58, se ganhar os 12 pontos que ele tem pela frente, ele chega a 70. Portanto, ele não alcança mais o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Cruzeiro já é, nos números, o campeão brasileiro de futebol. A briga agora fica para ver quem vai para a Libertadores. O Atlético Paranaense está bem perto disso, com 58 pontos. O Grêmio tem chance com 57, o Goiás tem chance com 56. O Botafogo, a torcida está louca da vida, não conseguiu ganhar da Portuguesa no Rio de Janeiro. E vem vindo o Vitória. O Vitória vinha vindo, né? Porque com a derrota para o Cruzeiro parou por ali. E o São Paulo é o melhor time paulista. Que coisa, hein? Quem te viu? O São Paulo no primeiro turno inteiro amargou zona de rebaixamento. Hoje é o melhor entre os 5 paulistas. Aparece aí com 49 pontos ganhos. Vamos ver a zona de rebaixamento. Vira a tabela para nós aí, para a gente ver que tem 2 cariocas na zona de rebaixamento momentaneamente, tá?
A situação periclitante, ela vem ali de Portuguesa e Curitiba, ambos com 41 pontos ganhos, ainda correm algum risco. Mas o Criciúma com 39, o Bahia com 39, o Vasco com 37, o Fluminense com 36 e a Ponte Preta com 34, Ponte Preta perdeu em Goiás, esses estão muito ameaçados, né? O Náutico já está rebaixado, não escapa mais, vai disputar a Série B do ano que vem. Então, de repente, terminasse o campeonato aí do jeito que está, teríamos Vasco da Gama e Fluminense, dois cariocas campeões. Os dois já foram campeões brasileiros, o Vasco já foi, se não me engano, campeão da Libertadores, perdeu o Mundial depois, né? E o Fluminense já ganhou aí campeonatos brasileiros, estão os dois aí na zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada na rodada do final de semana, que pode, vamos ver se Vasco da Gama e Fluminense escapam dessa situação. No sábado agora, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense, olha só, jogo no Maracanã. O Botafogo ganhar, ele pode melhorar sensivelmente a situação dele, mas a bolinha que o Botafogo está jogando não inspira confiança. Coritiba e Criciúma, cumprimento de tabela, Fluminense e São Paulo no Maracanã. O Fluminense vai jogar tudo que ele tem e o São Paulo deve pagar o pato. Como o São Paulo não corre mais risco e está de olho na Sul-Americana, muito provavelmente vai poupar jogadores, deve ficar bom para o Fluminense. E ruim para o Vasco, que vem ao Pacaembu enfrentar um Corinthians que, deixa eu ver se o Corinthians tem alguma chance, ele é o 9º colocado atualmente com 48 pontos ganhos, chance de chegar no G4 está muito difícil, né? Então, Corinthians e Vasco, São Paulo, Fluminense e São Paulo, dois jogos que podem melhorar a situação dos cariocas ou enterrá-los de vez. Vitória e Santos, Cruzeiro e Ponte Preta, Grêmio e Flamengo, Goiás e Inter, Náutico e Bahia, Portuguesa e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, eles estão agora secando o Cruzeiro, mas não adianta mais, o Cruzeiro já é campeão. E o Atlético só pensando no Marrocos na final do Campeonato Mundial Interclubes agora no final do ano. Vamos dar uma passadinha pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Verdão ainda não é o campeão. Na última terça-feira, eu não vou falar todos os resultados não, eu vou pegar o primeiro aí. O Paraná Clube recebeu a Chapecoense e perdeu com um gol de cabeça. A Chapecoense ganhou lá no Paraná. Por outro lado, lá embaixo, vocês veem lá, ó, o penúltimo jogo, Paysandu 1, Palmeiras 0, gol de Iago Pikachu. Valentim lá o Valentim Barbeiro e o Valentim, filho dele, que trabalha no Magazine Luiza, estão felizes da vida, né? Porque o Palmeiras ainda não é o campeão. Deixa eu dar uma olhadinha aí, tudo bem? Os paulistas, deixa eu ver, o Bragantino perdeu, volta, aproxima de novo, vai isso. O Bragantino perdeu do Icasa, o São Caetano perdeu do Boa, o Oeste empatou em Joinville 1-1. É a situação dos paulistas, e o Guaratinguetá perdeu do Asa, o último jogo lá, 2-1. Vamos ver como é que está a classificação. Por que o Palmeiras ainda não é o campeão? Moloni, ó por que o Palmeiras não é campeão. Sabe quem que eu vi nessa manhã? Eu vi o André com o filho dele, filho do Gil, da Joia, da Dona Lenira. A Dona Lenira fez aniversário nesse último dia 13 de novembro, né? E eu vi o André com o filhinho dele chama Luca. O menino é lindo, né? Mas diz que o Luca é palmeirense, então, coitado, o Luca ainda não pode festejar. O Palmeiras tem 73 pontos e a Chapecoense tem 65. Aí você me pergunta, mas por que o Palmeiras não é campeão ainda? Faltando, quer ver só, 3 jogos. 3 jogos na totalidade são 9 pontos em disputa. O Palmeiras tem 8 pontos a mais do que a Chapecoense. Se o Palmeiras perder os 3 jogos que ele tem pela frente e a Chapecoense ganhar os 3, a Chapecoense vai fazer 74 pontos. Passará o Palmeiras em 1 ponto e será ela a campeã brasileira da Série B. Portanto, o Palmeiras já tem vaga na Série A do ano que vem, mas definitivamente, matematicamente, ainda não é o campeão. Vai depender da rodada desse final de semana. Vamos ver a tabela lá embaixo onde tem a tarjinha vermelha, como é que estão ali os possíveis rebaixados, né? Eu vou olhar ali, o Bragantino tem 42, corre algum risco, o Guaratinguetá com 41 está num prego danado, tem que tomar muito cuidado. O ABC ainda não escapou e o Paysandu, que ganhou do Palmeiras, abre a zona de rebaixamento com 39, Atlético Goianiense 38, a Asa 32 e o São Caetano quase rebaixados, esses dois, 32 pontos ganhos. A rodada da Série B, ela acontece nessa sexta e nesse sábado. Vamos conferir aí, o Eduardo vai pôr na tela.
Nessa sexta-feira, feriado nacional por conta da proclamação da República do Brasil, o Guaratinguetá recebe o Ceará, o ABC recebe o Asa, olha, dois desesperados, o Icasa recebe o Paysandu. Vamos ver Chapecoense e Palmeiras, é isso que interessa. No sábado agora, Chapecoense recebe o Bragantino, que está mal nas pernas, vai ganhar. E o Palmeiras joga no Pacaembu contra o Boa Esporte Clube, time de Varginha, Minas Gerais. Agora sim, Palmeiras precisa de um empate, gente. Um empate para ser definitivamente o campeão brasileiro da Série B. Eu acho que o Palmeiras resolve o problema nesse sábado agora. Volta para o estúdio aqui, que eu preciso dar uma respirada também. Nessa idade aqui, viu, Valtão Gaioto? A gente não aguenta ficar falando tanto assim não, né? O Ícaro não veio trabalhar. Pois é, vocês conferiram aí, portanto, os números do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar uma descansadinha, tomar uma água. Daqui a pouco eu volto para falar mais algumas coisas de esporte. Só que um dos destaques, pasmem os senhores, envolve dois nomes famosos do esporte brasileiro. Um campeão olímpico de judô, Aurélio Miguel, está envolvido com suborno, com propina, lá em São Paulo, naquele escândalo do ISS. E a outra notícia envolve outro ídolo da torcida corintiana, Emerson Sheik, aquele do selinho, né? Que pode ir para a cadeia nos próximos dias, você vai saber isso depois do comercial. Vamos lá.